Bem-vindos ao podcast Mulheres e a Arte. Eu sou a Raquel Fayad, artista visual, e nos 3 episódios que compõem esta primeira temporada, trarei para vocês um pouco sobre a vida e obra de artistas mulheres que têm um trabalho potente e que dialogam ou com o nosso pensamento, ou com nossa investigação, com a nossa produção artística, ou com aquela nossa curiosidade que ainda nem sabemos existir de querer saber mais. Convido vocês a serem provocados. Estaremos em contato com mulheres artistas visuais e da literatura, como Ana Maria Maiolino, Clarice Lispector, Lígia Pape, Frida Kahlo, Simone de Beauvoir, Lygia Clark, Louise Bourgeois e Maria Martins. No primeiro episódio, falaremos sobre as artistas plásticas Ana Maria Maiolino, Frida Kahlo e Lígia Pape. Eu não seguirei uma linha cronológica, mas um esboço do que permeia, percorre e relaciona pensamentos e produção dessas artistas com minha pesquisa. Eu espero que esta linha te encontre em algum momento e que você faça parte, junto comigo, junto com todas elas, deste desenho na história da arte brasileira. Bom, falando em desenho, minha história começa quando eu nasço em 1968, o ano em que Ana Maria Maiolino recebeu a cidadania brasileira. Ana Maria Maiolino nasceu em Scalea, na Calábria, na Itália, em 1942. Filha de pai italiano e de mãe equatoriana, é a mais nova de 10 filhos. Com a sua família, ela emigrou em 1954 para a Venezuela, onde estudou artes plásticas. Ela veio para o Brasil em 1960, onde estudou na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Atualmente, a artista vive e mora em São Paulo. A década de 70 foi significativa na experimentação e utilização de diversas mídias, como a performance, o filme Super 8, a poesia escrita, além de continuarem a utilizar a pintura, a escultura, o desenho e a gravura. Gravadora, pintora, escultora, artista multimídia e desenhista, por meio de uma obra com viés político e provocador, Ana Maria Maiolino investiga diferentes materiais e explora diversos meios de expressão, como a xilogravura, a fotografia, o filme, a instalação e a performance. Ana Maria Maiolino sobrepôs múltiplos papéis, como filha, artista, mãe, cidadã, mulher, amante, escritora, latino-americana, europeia e imigrante, mapeando seus deslocamentos físico e psíquico durante a vida, construindo uma compreensão de identidade como constante fluxo que vai e vem entre um e o outro, entre o eu e a multidão. Na obra Ana, ficamos diante desses gestos de uma mulher que pode ser uma ou muitas, que deseja e é desejada, que cuida, que desaparece e abruptamente emerge novamente. Na obra Por um Fio de 1976, a artista aparece ligada com a mãe e a filha por um barbante que sai da sua boca, estando ela ao centro. O que será o barbante? Cordão umbilical? Genes? Sangue? Descendência que liga essas 3 mulheres? 3 gerações? Para Ana Maria Maiolino, nada é mais importante do que a vida. Você consegue perceber onde este valor que a artista dá à vida aparece nas suas obras? A obra Por um Fio de Ana Maria Maiolino foi uma das minhas referências para as obras Gerações 1 e Gerações 3. Na obra Gerações 1, 7 mulheres apresentam-se como gerações de mulheres de uma mesma família. Nela está desde o passado
o presente e principalmente o futuro, sendo acolhido por todas essas mulheres. A cor predominante é o vermelho que tem uma grande gama de significados na vida das pessoas. A obra Gerações 3, encontramos 3 mulheres como dentro de casulos, num vórtice, num movimento de morte e vida, de transformação e de metamorfose. Mas falando em gerações, como é olhar para as mulheres ancestrais da sua vida? Há algo que te liga a esta linhagem do feminino? Se você parar para pensar no passado, observar o presente e pensar sobre o futuro, as relações afetivas são norteadoras dessa investigação que parte do feminino e das transformações desse corpo, pensamento e ação. Como é que construímos relações e experiências que contribuam para quem somos? Como nos metamorfoseamos neste processo de reconhecimento, resiliência e sobrevivência? Eu trago para vocês a definição de metamorfose, que é a sequência de grandes mudanças que algumas espécies de animais sofrem durante o seu desenvolvimento. E aí eu te pergunto, você já passou por alguma metamorfose na sua vida? Na sua vida pessoal, profissional, emocional, espiritual ou na sua vida física? Quando eu realizei a performance A Trôpega Efemeridade dos Rastros, foi um momento muito importante. Eu estava vivenciando o luto, a perda de um ente querido. Nesse momento, encontrando esse espaço com a escadaria imensa, eu propus carregar um vestido com uma cauda de 25 metros e nele vários objetos, imagens e fotografias grampeados. Conforme eu fui subindo essa escadaria, esse vestido, essa cauda veio enroscando e o que era para ser uma caminhada plena, suave, se tornou árdua. Mas no momento em que o meu olhar olhou para as pessoas que estavam em volta, muitas vieram me ajudar, esticando essa cauda, abrindo e inclusive carregando-a enquanto eu andava para dentro do espaço. Em seguida foi o momento mais difícil, que era recolher essa cauda e fazer com que ela, no final, se tornasse um óvulo, um momento de transformação. Eu retirava essa capa e eu tinha que deixá-la no espaço. Foi uma hora muito difícil, porque era o momento de me desapegar do peso que eu estava carregando sem necessidade. O que aconteceu depois de uma forte transformação desse meu ser que deixava o passado, vivia o presente e caminhava em direção ao futuro. Os meus trabalhos quase sempre envolvem processos colaborativos. Eles são afetivos, autobiografias refletidas do outro para mim e vice-versa, como no ritual artístico. Quando nos encontramos num momento onde tudo fica branco, vazio, zerado, voltar para o trabalho é necessário porque há uma premência de querer desovar algo. Esta fala é de Ana Maria Maiolino. E pergunta: quem não tem um ovo na cabeça é nosso imaginário, é o embrião, porque é a célula do embrião que dá a vida. Foi uma abertura democrática quando a artista propôs a travessia num campo minado de embriões, ameaçado pelo ovo. Para ela, foi uma proposição de como você quer transitar na vida. O que não é a arte que um campo de consciência? Pensando sobre isso, ser artista, numa época complicada,
foi importante porque o mundo precisava do trabalho de artistas mulheres. Eu acredito que este também é um momento que precisa de artistas mulheres. Ana Maria Maiolino afirma ainda que a mulher não hierarquiza, porque para ela a vida é importante. Um contato com a vida, com a natureza. O que continuamos fazendo para descomplicar a ação da mulher no mundo? Quando eu pintei Gerações 2, eu estava vivendo a menopausa, descobrindo como ela estava agindo sobre o meu corpo, minha vida. Como era lidar com estas duas Raquéis neste momento. A cigarra, no seu momento de equidise, me trouxe um grande aprendizado ao entender que a troca de casca, as fases de transformação são muito importantes. Eu me senti tocada e compus uma trilha para aquele momento de transformação. Eu fiquei muito emocionada. Na obra Gerações 2, duas mulheres estão presentes. Duas mulheres que têm raízes nas mãos e nos pés. Na primeira, eu posso ver todos os detalhes do seu rosto que olha em direção ao seu futuro. O seu futuro, ele é todo verde, é como cigarras no seu momento de cantoria, de acasalamento, mas ainda com uma expectativa do que vai acontecer. E por trás delas eu vejo uma mulher que observa essa transição. Como será esse momento de transformação? A minha referência anterior no trabalho Por um Fio, de Ana Maria Maiolino, dialogou com a obra As Duas Fridas, de Frida Kahlo. Foi um embate importante para a construção da obra Gerações 2. Quantas cascas Frida trocou? Quanto ela se metamorfoseou, ficando cada vez mais forte e resiliente? A artista pintava a si mesmo porque ficava muito sozinha e porque ela era o assunto que mais conhecia. Frida Kahlo, em diversas pinturas, apresentou o momento que estava vivendo, onde a artista tinha suas mazelas, suas dores. A obra Coluna Partida, a artista remete à estrutura da sua coluna visível na obra, com a armadura dos coletes e tendo ali a representação do seu corpo, olhando atentamente para o espectador. Durante suas pinturas, que eram muitas vezes realizadas com a artista deitada na sua cama, ela tinha um espelho que refletia ela mesma para poder se autorretratar. Frida nasceu em Coyoacán, México, em 1907. Ela viveu 47 anos, gozando de pouquíssimo reconhecimento durante sua vida. No ano que morreu, fez sua primeira exposição no México e, mesmo de repouso, impossibilitada de andar, ela foi levada em sua cama para a inauguração de sua exposição, aparecendo então em programas de TV e entrevistas apenas no final da sua vida. Frida começou a pintar intensivamente após ter sofrido um acidente. Frida quis ser mãe e dona de casa, mas isso não aconteceu. Ela teve vários abortos durante um casamento tumultuado com Diego Rivera, por quem foi apaixonada a vida toda. Em 1936, Frida produz a gravura Frida e o Aborto, um trabalho que é considerado significativo na vida da artista. Ela é considerada um ícone e sua maneira de se vestir uma particularidade. Com 6 anos de idade, contraiu poliomielite e ficou com a perna direita atrofiada e fina, com isso adquirindo então o hábito de esconder a perna. Ela usava saias longas, calças compridas, roupas masculinas, já desafiando noções de gênero, se reinventando muitas vezes. Cada vez mais, começou a se vestir com trajes inspirados nas matriarcas terruanas do México, usando então colares, fazendo tranças e penteados nos cabelos com flores,
usando anéis e braceletes, incorporando estes valores não só na própria vida, na sua figura, mas nas pinturas que a retratavam. Ela dizia que não pintava sonhos, mas sim a realidade. Durante a vida, passou por muitas cirurgias, usando muitos coletes que a imobilizaram. Em 1953, teve a perna amputada. No seu diário, consta uma pintura com a frase: P.S. Para que los quero se tenho asas para volar? Somente em 1984, 30 anos após a sua morte, quando Aiden Herrera escreveu uma biografia sobre Frida, ela se tornou uma figura de adoração quase religiosa. Frida viveu livremente dentro de uma sociedade. Mas como é ser assim? É possível o próprio artista, os seres humanos, se transformarem e libertarem através de experiências sensoriais e corporais? Lígia Pape foi uma artista de vanguarda brasileira. Produziu uma arte transgressora que, por um lado, apresentou uma linguagem formal, abstrato-geométrica, e, por outro, manifestou-se como uma sutil resistência poética contra o pano de fundo de 20 anos da ditadura no Brasil. Voltando ao ano em que nasci, novamente em 1968, Lígia Pape, uma artista neoconcretista que deixou um legado único, realizou a obra Divisor, onde ela convidou as pessoas a colocarem as suas cabeças em furos dispostos em um grande tecido branco de 20 por 30 metros e caminharem juntas. Um mar de cabeças, como citou a artista. Para ela, foi um trabalho feliz, porque ela buscava naquele momento trabalhos que fossem coletivos e também que as pessoas pudessem repetir sem que ela estivesse presente. No mesmo ano, Lígia Pape realizou O Ovo, um cubo coberto com uma superfície macia, onde a pessoa entrava, rompia e nascia. No contexto da ditadura, o ovo explora os limites do que pode ser feito publicamente e concorda com uma expressão ambígua. Todos podem se tornar um novo sujeito participativo enquanto renascimento. O ovo e o divisor são estruturas tão simples que qualquer pessoa pode repetir. São propostas de arte pública, atualmente chamadas de performance. Nesta obra que apresento agora, 3 sambistas surgem de cubos coloridos depois de romper camadas de papel ou plástico fino. O interesse não estava na forma ovo, mas na sua metáfora, invólucro que abriga o corpo e o prepara. O ovo quadrado, no entanto, também simboliza o neoconcreto rompendo com a geometria e o cubo branco, o espaço expositivo de paredes brancas. Os artistas daquele período estavam interessados numa aproximação entre arte e vida, fazendo da prática artista uma experimentação ativa não só para o seu criador, mas também para o seu público. Numa das entrevistas de Lígia, ela fala do processo de criação e me interessa a maneira que a artista trabalhava, de forma circular, passando de uma obra para outra, meditando de um trabalho ao outro, sendo que uma questão alimentava e ajudava a resolver a problemática do outro, às vezes mudando de expressões. A artista Lígia Pape realizou a obra Amazoninos em 1990, o conjunto de obras combinando arranjos de chapas de ferro com tintas metalizadas que equilibram pesos e flexões em abstrações carregadas de evocações da flora amazônica. Reunidas, obras desses conjuntos revelam-se como fantasmagorias que convergem o experimentalismo de Pape com cicatrizes do genocídio colonial. Esta obra foi apresentada na Bienal de 2022. A artista Lígia Pape realizou uma série de obras intituladas Teteia. O título Teteia é um jogo de palavras
das palavras portuguesas teia, net, e teteia, que coloquialmente se refere a uma pessoa ou coisa graciosa. As teteias lembram o primeiro grupo de obras tesselares, que também se refere à tesselagem do espaço. Fiada de fio de prata, a gigantesca instalação se estende entre o piso e o teto. Os fios de linha no quarto escuro lembram cordas musicais, seda de aranha, cachoeiras ou raios de luz saindo de uma nuvem. Em 1978 e 79, como parte de um seminário com alunos no Parque Lage, Pape experimentou pela primeira vez fios que esticaram entre as árvores. Ela continuou a desenvolver essa ideia nas grandes instalações teteia, que existem tanto em fio de prata quanto em fio de ouro, até pouco antes de sua morte. Essa transição entre expressões e técnicas faz parte também do meu processo criativo, não só como artista, mas no diálogo que existe em mim, da artista com a gestora cultural. Esta fala de Lígia Pape me fortaleceu a aceitar que transitar entre as várias linguagens faz parte do meu processo criativo. Entendo não somente o ateliê como um campo de experimentação, mas também espaços de performances e as reuniões de trabalho para o de projetos colaborativos. Se colocar para o outro e vice-versa são proposições do meu fazer como artista. A ideia da realização de Ações Artísticas 68 surgiu do contato e vivência que tive com algumas artistas mulheres durante uma residência artística. Eu convidei estas 4 artistas para realizarmos juntas a primeira ação artística no Subsolo Laboratório de Arte em Campinas, onde acontecia a minha exposição Jardim de Pandora, com curadoria de Andresa Hernandes. Nós fizemos uma reunião online onde cada uma apresentou uma proposta. Todos os temas dialogavam. No dia escolhido, decidimos no local, quando e como cada artista ocuparia o espaço. Tudo ocorreu de uma forma fluida, com um pequeno público presente durante 3 horas. A obra foi o processo e o resultado dessa ação artística ocorrida durante a pandemia do Covid-19. A Ação Artística 2 aconteceu no mesmo ano, mas com a participação de 8 artistas. O projeto tem o objetivo de criar uma rede multiplicadora de mulheres artistas com a proposta de ação que pode ser replicada em qualquer lugar, por qualquer mulher artista, em todas as expressões artísticas. Essa investigação de teia parte do meu interesse sobre a aranha como senhora do destino, como resistência, resiliência e a forte presença simbólica em muitas culturas. Quando falamos da aranha na história da arte, rapidamente pensamos em Louise Bourgeois. Mas falaremos sobre esta grande provocadora artista no próximo episódio. Abordaremos também as escritoras Clarice Lispector e Simone de Beauvoir. Mas antes de me despedir, deixo um convite para você realizar um pequeno ritual artístico. Atualmente, venho investigando sobre esse processo dentro da minha produção artística. Eu dei o nome a este ritual artístico de Mapa Pessoal Fase 1. Basta você pegar uma folha, escrever o seu nome no lugar que quiser, do tamanho e forma que você desejar. Em seguida, escreva ao redor do seu nome as palavras afetivo, emocional, profissional, familiar, relacionamento, saúde, passado, presente e futuro. Para finalizar, que tal fazer um desenho ou esboço perto de cada uma destas palavras? Pronto! No próximo episódio, daremos continuidade a esse ritual artístico. Eu deixei os links da minha pesquisa e o passo a passo desse ritual nas informações que acompanham este episódio. Está sendo um prazer
e alegria trocar informações com você. Eu não vejo a hora e o momento de te encontrar novamente. Até lá! O podcast Mulheres e a Arte explora e celebra a presença e contribuição das mulheres no campo das artes, apresentando fragmentos da história e destacando a produção feminina nas artes visuais e na literatura, ao abordar questões contemporâneas relacionadas à igualdade de gêneros e outros aspectos. Ficha técnica: concepção, direção-geral e apresentação, Raquel Fayad. Assistente de direção-geral, Sara Zizuino. Imagens e edição, Arte e Fato Produtora. Áudio e mixagem, Márcio Teoc. Libras, Aline Machado. Trilha, Raquel Fayad. Controle financeiro, Felipe Brito Barbieri. Produzido no Teoc Estúdio. A iniciativa, que conta com o apoio da Prefeitura de Itu por meio de sua Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico, é realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, resultante do processo de seleção do edital número 182/2023, nos termos da Lei Complementar número 195/2022, do Decreto Federal número 11.525/2023 e do Decreto Federal número 11.453/2023. A Prefeitura da Estância Turística de Itu esclarece que esta é uma obra independente, resultante do processo de seleção do edital número 182/2023, nos termos da Lei Complementar número 195/2022, Paulo Gustavo, do Decreto Federal número 11.525/2023, Paulo Gustavo, e do Decreto Federal Fomento Cultural número 11.453/2023. Portanto, o conteúdo, opiniões emitidas e expressas nesta obra audiovisual são de exclusiva responsabilidade dos autores e não representam o poder público municipal. Todas as referências de imagens e textos estão especificadas nas informações gerais do podcast Mulheres e a Arte. Este material é de uso educacional. Qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail contatoestudioextraordinario@gmail.com.